Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos falar de política e pandemia com o vereador Marcão. Sintam-se convidados para estar com a gente nessa live que vai falar sobre a pandemia em Pará de Minas e a gente vai conhecer um pouco da história do Marcão. Ele já entrou, seja bem-vindo, Verônica, Cris fazendo muita poesia, né, Cris? Eduardo Barbosa, sejam bem-vindos. Eduardo Barbosa, Rosângela. Gente, vamos falar de política, vamos falar de pandemia. Vocês estão me ouvindo aí? Adilson, seja bem-vindo. Ô, Marcão. Tranquilo? Tudo bem? Beleza, graças a Deus. Isso. Gente, vocês estão ouvindo aí tranquilamente? João Paulo, seja bem-vindo. Está me ouvindo aí? Gente, se o som estiver tranquilo aí, vocês falam. Tá ok, Marcão? Para mim tá beleza. Ah, ótimo. Ana Lúcia, seja bem-vindo. Daniel, de Itaúna, com a gente. Eduardo Barbosa. João Paulo, sempre com a gente aqui de Pompéu. Mari, Ivan, sejam bem-vindos. Ok, Adilson. Então, vamos lá? Esperar chegar mais algumas pessoas. Como é que são as coisas? Sua voz está baixa, Rony. Ai, meu Deus. Espera aí. Melhorou minha voz? Fala de novo para a gente ver. Melhorou? Espera aí um pouquinho. Isso. Melhorou? Melhorou. Tá. Deixa eu aumentar o tom de voz aqui. Espera aí, gente. Vou pegar um foninho do plano B. Fernanda, seja bem-vinda. Fernanda é minha nutricionista. Melhorou? Agora ficou bom. Ah, ficou melhor, né? Então tá. Gente, sejam muito bem-vindos. Marcão, eu queria te agradecer por ter aceito esse convite. O programa está fazendo 1 ano e eu queria muito fazer essas lives durante as semanas para comemorar o 1 ano de programa. E que bom que você está aqui com a gente. É eu que tenho que agradecer esse espaço, principalmente numa data especial que é essa de 1 ano desse seu programa. A gente fica lisonjeado de estar podendo participar nessa semana de comemoração e poder falar um pouquinho da nossa cidade. Sim, falar da nossa cidade, falar de algo que está acontecendo no mundo inteiro, né? Mas nós vamos falar de pandemia e a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, porque às vezes a gente a gente vota em alguém e aí ele está lá trabalhando para a gente, mas a gente não tem a oportunidade de conhecer essa pessoa. Então, eu acho que é a oportunidade da gente falar da cidade e de conhecer. A gente vai começar com o nosso entrevista de emprego, pode ser? Claro. Nada melhor do que as perguntas típicas da entrevista de emprego para a gente conhecer as pessoas. Então, eu queria que você falasse o seu nome completo. Marcos Vinícius Rios Faria. E sua formação? Eu cursei Educação Física, tanto em Itaúna quanto na Unincor, aqui em Pará de Minas. E, nesse ponto, dei aulas em várias escolas da cidade. Então, você conhece Pará de Minas como professor, você já deu uma volta aí na cidade, nas escolas, conhecendo a realidade. Com certeza. E os seus pontos fortes? Verdadeiro. É o que a gente sempre coloca, principalmente no ramo que nós estamos, que é a política, é mostrar a verdade, porque a política está desacreditada pela falta da verdade que muitos colocam. Uhum. Seus pontos fracos? Às vezes, não saber falar não no momento certo. Mas isso tenho trabalhado muito, porque na política às vezes o não bem dado é muito melhor do que o sim mal dado. Aqui a pergunta está: o que você fazia antes e por que saiu? Você parou de dar aula e começou a trabalhar como político? Como foi? O que você fazia antes? Eu dava aula, aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no então gabinete do ex-deputado Antônio Júlio. Uhum. Aí, como eram 2 cargos no Estado, eu não pude continuar dando aula, fiquei exclusivamente no gabinete do deputado e com isso me candidatei a vereador a primeira vez, não tive êxito, tive 689 votos, mas não consegui eleger. E
depois mais 4 anos trabalhando política para aí sim conseguir ter a minha primeira eleição. O que te levaria a não ser político mais hoje? Hoje, tudo que está relacionado à política faz a gente desanimar um pouco. Mas, principalmente, essas falcatruas que a gente vê lá em cima é o que deixa a gente animado para tentar fazer diferente, porque a gente vê o que acontece lá e vê o que acontece aqui. A gente tem o que me dá mais força de continuar sendo político é isso, tentar fazer diferente. Marca uma pergunta que fala, onde você se enxerga daqui a 5 anos? Você consegue ver planos de futuro para a nossa cidade, depois de tudo que está acontecendo? O que a gente espera, a primeira coisa é ter tranquilidade. Isso é o que a gente espera, a gente pede a Deus que realmente tenha tranquilidade, porque como nós estamos, entre aspas, no poder hoje, Deus tem que dar essa sobriedade para a gente conseguir lidar com todos esses problemas, porque a gente sabe que essa pandemia vai passar, mas os problemas ainda vão continuar, principalmente os problemas econômicos, e a gente não sabe a herança que essa pandemia pode deixar na cidade. Então a gente espera, principalmente, daqui 5 anos, estar tranquilo e podendo ter uma cidade tranquila. Arrumar, depois vai ficar uma bagunça, né? A casa vai ter que ser arrumada, né? Eu coloco muito como se fosse um terremoto. O terremoto a gente sabe que vai derrubar, mas depois a gente não sabe qual que vai ser as consequências. E essa pandemia, principalmente no Brasil, é isso. A gente não sabe o que ela é. A gente não sabe até que ponto ela pode chegar. Ela pode simplesmente não ter mais nenhum caso em Pará de Minas, ou como realmente nós podemos ter uma grande pandemia em Pará de Minas. Então é essa interrogação que deixa a gente apreensivo no que vai ser lá na frente. Mas com Deus na frente a gente consegue tudo. Marcão, o que você faz para você aprimorar os seus conhecimentos como vereador? Rony, eu tento ler muito e estudar muito. Às vezes a gente fala não só ler livros, mas principalmente notícias e saber filtrar o que é uma notícia pública e o que é uma notícia publicada. Porque existem dois tipos de opinião. A gente tem que relevar algumas e escutar as outras. Então, quanto mais a gente escuta, mais a gente conversa, mais a gente debate, eu acho que a gente consegue chegar num local melhor e trazer o melhor para a nossa cidade. Então, o que sempre a gente tenta fazer é conversar com diversas pessoas de diversos ramos para a gente conseguir abranger tudo. A gente sabe que nós não vamos conseguir tudo, mas pelo menos se você souber um pouquinho de cada coisa, você consegue pelo menos na hora, principalmente na hora que chegar um projeto, na hora que chegar para discutir alguma coisa, você tem pelo menos noção de tudo. Então você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Em época de fake news, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Hoje, infelizmente, as fake news tomaram conta geral do Brasil, mas acredito que a população já está sabendo disseminar isso e conseguir ver o que é bom e o que é ruim, e o que é verdadeiro e o que é falso. Marcão, qual foi a sua maior conquista profissional até hoje? Bom, a conquista profissional, vou ser sincero, é cada eleição. Você participar de uma eleição e pedir o voto, eu acho que isso é mais importante do que qualquer conquista quando você está dentro do mandato. Porque toda eleição, cada uma é diferente da outra, então, um passo de cada vez, a gente fica feliz com cada eleição, com cada apoio novo que a gente consegue, com cada comentário a seu favor, comentários contras, porque eu tiro muito isso. Às vezes o comentário contra para você ele é muito melhor do que o favorável, porque o favorável você às vezes se empolga um pouco e às vezes quando a crítica vem você consegue de alguma forma melhorar no que às vezes você achava que estava certo. Vamos para a nossa próxima pergunta do Entrevista de Emprego. A conduta que mais te desagrada nos colegas e superiores dentro da questão política de Pará de Minas? Falsidade e a mentira. Na política são as duas coisas que infelizmente é o que reina, todas duas, e querer passar por cima do outro. Nós não precisamos chegar em lugar nenhum passando por cima do outro. Cada um tem seu êxito, cada um tem seu mérito e tem uma forma de conseguir. A gente vai ver, quem está nos vendo agora vai ver também. Esse ano é ano de um querer passar por cima do outro, mas não é dessa forma que você consegue alguma coisa. Mostra seu trabalho, ganhe credibilidade para que você consiga realmente ter o êxito em qualquer lugar, principalmente na política. Ô Marcão, tem uma pergunta que é a sua pretensão salarial, que toda entrevista de emprego tem, né? Qual que é a sua pretensão salarial?
Minha pretensão salarial é até bom falar nesse assunto referente à pretensão salarial nesse momento. Teve um assunto de abaixar salário e você falou, não, eu é o trabalho, que é o meu teve. trabalho, né? Eu vou ser sincero para você referente a isso. Nós vivemos numa democracia e vivemos junto ao salário do deputado. Nós temos um limite constitucional que é 40% do salário do deputado estadual, que é 75% do salário do deputado federal, que é 75% do presidente, e aí vai. Então, eu gosto muito de falar, quando se fala muito em salário, não debata o salário, debata a produtividade. Uhum. Porque se você presta um bom serviço, qualquer salário ele não é bem pago. Então, olha a produtividade, olha o que a gente faz, o que a gente procura fazer, para aí sim, porque realmente nós somos 17 vereadores, cada um trabalha de uma forma, cada um tem seu jeito de trabalhar e entende de alguma forma. Então, a pretensão salarial é que o povo quer pagar. Essa é a pretensão que eu tenho que colocar hoje, porque o meu salário é o povo que paga. Uhum. E como você lida? A gente sabe que Pará de Minas, na Câmara Municipal, a imprensa toda vai para lá nas segundas-feiras, nas reuniões, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali. A política em Pará de Minas ela é muito tensa, às vezes, né? E como que você lida com o estresse e trabalho sob pressão? Eu sou muito tranquilo referente a isso, Rony, e até acho que às vezes eu nem sou muito normal por isso, porque nada me tira o sono. Nada me tira o sono. Eu posso ter qualquer problema dentro do trabalho, qualquer situação que eu entrei para dentro de casa, eu consigo absorver isso de alguma forma. E eu gosto de trabalhar na pressão, porque quanto mais pressão você coloca, mais você consegue debater de alguma forma e colocar alguns pontos. E na vida hoje, principalmente de um vereador, que é o político mais próximo do povo, porque é o vereador que você encontra no supermercado, é o vereador que você encontra na farmácia, andando na rua, então a pressão é muito maior. Mas se não tivesse essa pressão, a gente acomoda. Então, quanto mais pressão, eu acho que nós políticos precisamos dessa pressão para produzir mais. Porque quanto mais pressão tiver, mais nós vamos procurar ter essa produtividade para a população. Porque senão, essa acomodação que tem, dependendo do setor público, ela também pega o político. E o que te motiva todos os dias a acordar e ir para a Câmara Municipal e trabalhar? Assim, eu estou representando a população de Pará de Minas. O que te motiva? É o que eu te falei, é tentar fazer diferente, mostrar que a gente pode ser políticos diferentes, mostrar que nós temos capacidade de fazer tudo que a televisão mostra, fazer o contrário aqui. Porque a gente fica muito preso nas mídias, como eu falei, nas mídias publicadas, onde político rouba, onde que tem corrupção, onde que tudo é bandido. Aqui não, graças a Deus a gente tem essa tranquilidade e eu posso falar por mim. Eu posso sair na rua, andar de cara limpa, porque essa situação não pega a gente aqui. Então essa que é a vontade da gente ter, de poder chegar um dia lá em cima e fazer diferente também, e mostrar que nós somos capazes de fazer diferente. Marcão, ainda dentro da nossa entrevista de emprego, está acabando, aí se vocês quiserem contratar o Marcão, vocês têm que mandar coraçãozinho, viu, gente? Se as perguntas realmente convenceram, se as respostas convenceram. A decisão mais difícil que você tomou recentemente? Bom, hoje eu não vejo uma decisão complicada dentro do poder público, dentro da vida política, mas a vida nossa, principalmente referente ao voto que a gente se dá, nós podemos falar muito, eu sei hoje, eu tenho essa tranquilidade de ter votado contra o aumento do IPTU, que foi uma situação que, nesses 4 anos, foi o que mais foi debatido. Essa é uma situação complicada, porque é uma decisão que você tem que tomar ali, e é uma coisa que eu aprendi muito nesse mandato. Eu sou vereador da cidade, eu não sou vereador do prefeito. Então, depende de qualquer prefeito que estiver. Isso eu falo, pode deixar essa live gravada. Ela vai estar no YouTube, viu? Isso é ótimo. Eu saí de líder de situação, eu era líder do governo para ser considerado líder de oposição. Então eu estava na cruz e fui para a espada. Então a gente fica tranquilo referente a isso, porque as decisões que a gente toma na Câmara, elas são difíceis. Mas quando você toma ela com consciência e tranquilidade no que você está fazendo, pode ter certeza que nada muda. Já votei projeto na Câmara sozinho, com toda tranquilidade. Toda tranquilidade, não, você tem que votar sem votar. Eu falei, não, a minha consciência não deixa eu votar, eu não vou votar. Então, o que mais a gente tem que ter, principalmente nessas decisões, é tranquilidade e pedir discernimento a Deus.
porque Deus vai te dar o caminho, você vai conseguir chegar em qualquer lugar e tomar essas decisões que precisa. Ó, tá sendo super elogiado aqui. Parabéns, Rony, parabéns, Marcão, o melhor político do país. Esse representante justamente é o que queremos dos vereadores. Contratado aqui, o Luiz já está te contratando, os coraçõezinhos eles estão aparecendo, mas eu vou fazer a última pergunta, antes da contratação sair ou não. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? O tempo livre, praticamente, ou eu estou trabalhando ou eu estou em casa. Sempre, de qualquer forma, sempre quando a gente está em casa, quando nós estamos como vereadores, o trabalho é 24 horas por dia, porque não para. Mas o principal é ficar com a família. Principalmente nessa situação de pandemia, eu acho que o país pôde vivenciar um pouco disso, do que é ficar com a família, porque às vezes a família sempre ficava em segundo plano e hoje a gente pode, às vezes, voltar a ter essa essência de família. Gente, aí vocês contratam o Marcão ou não? Gostaram da entrevista de emprego? Vão mandando os coraçõezinhos aqui, quem quiser contratar ou não. Bom, Marcão, Covid, não tem como a gente... Você é um vereador, representante do povo, e não tem como a gente não falar, aproveitar você aqui para a gente falar. Está sendo contratado aí, olha. Não tem como a gente não falar de Covid. A Covid não chegou em Pará de Minas ou o isolamento está funcionando? São duas perguntas que é interessante, porque a Covid chegou, entre aspas, porque nós temos 5 casos confirmados, mas tem um diferencial. Desses 5 casos confirmados, nenhum é de contágio comunitário, ou seja, ninguém pegou de ninguém. Esses vírus provavelmente vieram de fora e infectaram alguém aqui. Teve muito essa situação da abertura ou não do comércio, mas esse distanciamento social, esse isolamento social que Pará de Minas fez desde o começo, eu acho que favoreceu muito para que realmente esse vírus não chegasse a Pará de Minas. Então, hoje, eu acredito que o distanciamento foi o melhor que nós poderíamos ter feito. Você falou da questão do comércio, da reabertura. Você é a favor ou contra? Nós temos vários pontos favoráveis e contra. Sou totalmente contra simplesmente abrir por abrir. A gente sabe que a economia necessita desse comércio aberto, nós temos que ter algumas restrições, como está tendo, e ainda temos outras classes que precisam ser revistas com restrições. Porque a gente coloca a situação, muito comentado hoje, da Caixa Econômica Federal, das loterias, das filas grandes, e esquece, às vezes, de um profissional autônomo que faz unha, de um salão de beleza, de uma barbearia, que atende uma pessoa por vez. Esse atendimento ele é individual e de horário marcado, então não tem aglomeração. Existe uma asepsia muito boa na maioria dos salões da cidade. Eu acredito que isso possa ser revisto. Até conversei com o prefeito hoje. Eu acredito que a próxima reunião do comitê, isso vai ter, de alguma forma, essa revisão, porque não adianta simplesmente abrir uma classe e fechar a outra. Eu acho que o direito é igual para todos, claro que cada um com o seu risco, mas nós temos que tomar cuidado, porque isso se alastrar de novo, não tem jeito, vai ter que fechar novamente. Marca uma novela que é Caixa Econômica Federal, filas cada vez maiores. Hoje eu vi um vídeo onde as pessoas estavam, mantendo a distância, estavam protegidas, mas o que a Caixa, de quem é a responsabilidade daquelas filas, quem que deve assumir a responsabilidade e acabar definitivamente com aquilo ali? O que está acontecendo? As pessoas não estão tendo consciência? É a gerência da Caixa? Onde está o erro para aquilo ali sempre acontecer? Problema, eu posso até ser crucificado por isso, mas não tem problema. O problema está no governo federal. Uma situação dessa, de 50 milhões de contribuintes que vão receber esse benefício, ele não podia centralizar em simplesmente um banco, mesmo sendo um banco federal. São vários outros bancos que ele poderia dividir essa situação para que não tivéssemos essas aglomerações na Caixa no Brasil inteiro. A gente fica preocupado com Pará de Minas, mas a gente vê na televisão situações muito piores do que Pará de Minas. Aí volta a situação do comércio. Muita gente desorientada, muita gente preocupada, porque realmente esses R$600 vai ser o único ganha-pão que vai ter durante esse mês. Então todo mundo está desorientado para ir lá. Mas nós temos que deixar claro que em Pará de Minas, no Brasil, 75% das pessoas que estão na fila não têm direito.
Então, isso já foi constatado pela Caixa Econômica Federal, estão ali, às vezes, para tentar, de alguma forma, conseguir, mas, infelizmente, não vão ter esse direito e, às vezes, ficam ali sofrendo e até correndo o risco de pegar a doença e ter uma coisa pior e não ter o dinheiro. A gente vê aí nas mídias que, Pará de Minas, você falou da comissão, né, que vota o que pode, o que não pode, o que vai ser feito, o que não vai ser feito. E aí, atitudes estão sendo tomadas. Eu queria saber de você, o que merece palmas em relação à comissão, em relação ao que está sendo feito contra o coronavírus em Pará de Minas? A primeira palmas que a gente tem que dar é para a população. Porque, como nós falamos na pergunta anterior, a cidade só não foi relacionada gigantescamente através do coronavírus por causa da população, porque a população se conscientizou e realmente teve esse isolamento social. Em alguns pontos, claro, a gente não consegue isso 100%, é a própria forma que você conduz hoje. Algum tempo atrás, a gente até discutia, no modo de falar, a gente conversava sobre a situação do uso da máscara. Você até falou que foi no supermercado e alguém falou com você, precisa disso tudo? Mas hoje 95% da população que sai à rua sai de máscara. Então a população tomou essa consciência e eu acho que o que nós temos que bater palma é para a população por ter se conscientizado de alguma forma, porque isso não chegou aqui, não é por causa de nós governantes, não, é por causa da população. Olha que interessante você falou, né? Eu fiz aquela postagem porque naquela época eu fui ao supermercado. Aí minhas coisas acabaram, eu voltei hoje lá. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo de máscara. Então, assim, realmente as pessoas estão cumprindo, né? Eu achei isso incrível, eu até tenho que fazer um elogio, porque quando é uma postura ruim, né? Um mau comportamento a gente fala, agora quando é um bom comportamento a gente tem que falar. E num supermercado do lado aqui da minha casa. Então, realmente, o que você fala, eu tiro o chapéu para a população estar começando a se conscientizar. E aí eu pergunto, o que merece ser repensado em termos de atitudes que foram tomadas, que foram errôneas, ou ou decisões que ainda merecem ser tomadas? É a situação que ficou clara durante essa semana na mídia, que é a situação do Hospital Nossa Senhora da Conceição virar referência. Foi dito, não dito, não dito, mas nós temos que deixar claro que o que saiu pela Câmara Municipal, na sua totalidade, com os 17 vereadores assinando esse ofício, encaminhando ao prefeito, dizendo não, da mesma forma que nós dizemos não à nova penitenciária quando surgiu essa conversa de nova penitenciária, é o mesmo não que nós falamos para que o Pará de Minas seja 100% Covid. Por quê? Não que nós não queremos o atendimento de Covid. Claro que nós queremos e se precisarmos, a gente sabe que nós temos o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Só que o que foi passado para a gente na Câmara e foi passado pela mídia, pelo interventor do hospital, é que o Hospital Nossa Senhora da Conceição não ia atender mais ninguém, a não ser de Covid. Se essa história surgiu, existiu um fato. Então, esse fato que a gente reprova, mesmo a prefeitura agora falando que nunca existiu isso, mas existiu, porque se não tivesse existido, o secretário não teria ido à Câmara mostrar essa situação e o interventor do hospital não teria dado uma entrevista falando que essa era uma situação boa. Boa não vejo de forma nenhuma e a gente ainda continua lutando para que isso não aconteça. Porque nós temos a situação grave do Covid, mas nós temos as outras doenças que não param. Hoje nós temos 2.000 casos de dengue e temos 5 de Covid. Eu peguei dengue. Minha mãe estava de dengue até semana passada, inclusive tendo que ir na policlínica tomar soro 3 ou 4 dias direto. Nossa. Então, nós temos outras doenças. Nós correríamos o risco de ter uma pessoa que sofreria infarto e poderia morrer porque precisava de vaga em outro hospital. Os outros hospitais não iam aceitar, como não aceita hoje, como é o SUSFAS. Então, essa situação foi reprovada, igual eu falo, 17 vereadores assinaram. Eu acho que o que mais falta na Câmara é isso, é a união. Quando a Câmara se une em um propósito só, pode ter certeza que tudo se melhora para a cidade. Foi nesse caso. Marcão, como é essa comissão? De quem ela é formada? Esse comitê ele é formado pela sociedade civil, o presidente é o prefeito, dentro do decreto fala que o presidente é o prefeito, mas Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, só que o Ministério Público não participa das reuniões porque ele não pode ser opinativo, OAB, a CIPAM,
CDL, são 17 cadeiras nesse conselho. E esse conselho é deliberativo. O que se resolve nesse conselho é colocado em prática. Então, por isso que esses decretos que são feitos com abertura ou não do comércio, ele tem que passar pelo conselho, ou comitê de gestor de crise. Então, é o que, quando a gente faz algum pedido ou alguma indagação referente à Covid, hoje a gente faz direto para o comitê, porque ele é formado por essas pessoas que têm essa deliberação e podem tomar essa decisão pela cidade. Nós vamos dar uma respirada aqui, né? Vamos para o outro quadro, que é o seguinte. Postei e assumo. Então, tem coisas que você postou no seu Instagram, nas redes sociais, que talvez você poderia mudar de opinião ou não, repensar sobre, ou realmente, não, eu ainda assumo isso, eu realmente penso sobre. Não tem nenhum especialista em epidemia no comitê. Esse o Gustavo está falando. O Gustavo postou fez uma postagem hoje com um monte de perguntas, né? Que eu acho que tem que ser levada em consideração. Mas eu queria que você respondesse. Dentro das redes sociais você postou muita coisa e eu queria saber se você mudou a opinião ou não. Então, eu fucei o seu Instagram, foi até o último lá e estou trazendo algumas coisas. A primeira eu creio que você já respondeu, né? Mas eu vou repetir. Vereador é contra transformar o Hospital Nossa Senhora da Conceição em referência para tratar Covid, recebendo pacientes de outras cidades. Nós temos que deixar claro, na hora que a gente fala de outras cidades, a gente quer dizer de Minas Gerais, do Brasil, porque Pará de Minas é sede de microrregião. Sendo sede de microrregião, nós temos que aceitar a nossa região, que são compostas mais ou menos por 250 mil habitantes. Esse nós somos obrigados a aceitar, porque existe a pactuação do SUS. Ponto. Mas da forma que ia ser feita, não adianta falar que a conversa ia ficar simplesmente na microrregião. Volto a falar na situação da penitenciária. Vai ser preso da comarca. Vai ser paciente da microrregião. Não vai. Se a gente chegar numa situação em Belo Horizonte e precisar de vaga e Pará de Minas tiver, ele vai ser transferido para cá. Não vai ter leito disponível e a pessoa não ser transferida. Então, ele ia ser transferido, sim. O que a gente quer é cuidar dos nossos problemas. Porque o que ia ser feito, a gente ia cuidar do problema dos outros, porque hoje nós não temos Covid, e ia mandar o nosso problema simples, entre aspas, para outros. Acidente automobilístico que acontece todo dia, claro que nesse período, graças a Deus, está acontecendo menos devido à pandemia, mas infarto não para, AVC não para. O próprio prefeito sofreu AVC há pouco tempo e teve que ser transferido para outro lugar. Então, nós não podemos deixar a população à mercê dessa situação, simplesmente de ter que procurar um hospital fora. Se nós temos o nosso hospital aqui, ruim ou bom, é o nosso hospital. Nós temos profissionais capacitados para atender a nossa população. E é isso que nós temos que bater, que nossos pacientes fiquem aqui. Nós temos que trazer melhor coisa para cá e não levar os nossos pacientes para outro lugar. Você postou assim, olha, você sabia qual a função da Câmara Municipal? Qual a função da Câmara Municipal? Essa é uma pergunta que eu gosto de postar e gosto de conversar bastante sobre isso, porque as pessoas, às vezes, elas interpretam mal o que é ser um vereador. Até o Gustavo está online aqui, a gente conversa muito sobre isso. Vi na live dele também, quando vocês fizeram a live, é mais ou menos o que ele falou. Nós temos que legislar e fiscalizar, mas muitos entendem que a Câmara Municipal não passa de uma assistência social. A assistência social que nós temos que fazer, independente de políticos que somos, nós temos essa obrigação de fazer de qualquer forma. Se eu tiver condição de ajudar uma pessoa, eu tenho que ajudar de qualquer forma, não porque eu sou vereador. Então, eu como vereador, eu tenho que fiscalizar as contas do Executivo, fiscalizar o que está sendo feito pelo prefeito e pelas suas autarquias, hoje nós não temos, e legislar, que é votar esses projetos e fazer algum tipo de projeto que possa vir de encontro o que é bom para a sociedade. Lembrando que os projetos feitos por vereadores são projetos complicados porque nós não podemos onerar o município de alguma forma. Então, quando a população se conscientizar que o vereador é vereador para fiscalizar o prefeito, o vereador é vereador para legislar e não simplesmente um assistente social, pode ter certeza que nós vamos mudar o Brasil assim, de cabeça para baixo, porque é isso que nós precisamos.
aquela velha ditado, cada um no seu lugar, exatamente o que nós precisamos. E aí eu vou falar agora de uma novela que se chama Olho Vivo, quando se fala em segurança na cidade de Pará de Minas. Isso é uma novela? Se é uma novela, quando que isso vai acabar? É uma novela e eu vou até mais além. Como nós estamos no momento de pandemia, não está podendo ser gravada, a gente volta à novela antiga, foi o que aconteceu mês passado. A prefeitura voltou com a situação do Olho Vivo, numa situação de pandemia que, no momento que a gente vê, hoje não é a prioridade, porque nós temos que ter prioridade na saúde referente a isso. Mas quando eu estava na presidência da Câmara, junto com todos os vereadores, nós fizemos uma economia muito grande na Câmara. Uhum. Então, nós, quando câmaras, fizemos um acordo, entre aspas, com o prefeito, assinado por várias entidades, o Observatório Social, Grupo Mais, OAB, CDL, a CIPAM, Polícia Militar, todos assinaram um compromisso, entre aspas, para que, se a Câmara devolvesse esse valor, seria executado o Olho Vivo. Mas, infelizmente, já se passaram 2 anos da minha presidência, 2 anos que esses 800 mil foram depositados e foi dado o primeiro passo agora, que é fazer o edital. Mas um edital que deixou a desejar em muitos pontos, porque a cidade vai ter a sua própria rede de cabeamento de fibra ótica. É um ponto a ser questionado, porque hoje nós temos a cidade inteira, 3 empresas que têm essa fibra ótica já passada. Não sei se seria mais barato fazer essa situação. Fala que teria que ser subterrâneo, situação mais complicada ainda. Então, são pontos que o Observatório Social entrou pedindo a impugnação desse edital, a prefeitura cancelou, então, por enquanto, está cancelado, mas a gente espera que possa realmente ser executado, porque existe a cidade antes e depois do Olho Vivo. A segurança pública no nosso município vai melhorar muito depois do Olho Vivo. E a gente tem certeza de que esse dinheiro vai estar lá e vai ser usado para o Olho Vivo, ou ele pode ser destinado para uma outra obra ou algo assim? Não, eu tenho certeza que esse dinheiro não está lá mais. Eu vou mais além. Porque quando eu estava na presidência da Câmara, nós fizemos 4 ou 5 compromissos com o prefeito, nenhum deles foi cumprido em relação ao financeiro, de repassar esse dinheiro para algumas instituições. Nós até conversamos sobre isso pessoalmente, sobre o dinheiro que foi encaminhado para a escola de música e não foi executado nenhuma obra lá, e a gente vê a necessidade dessa obra lá. Cidade do Zanã foi 158 mil, mas nós devolvemos quase 2,5 milhões de reais. E desses 2,5 milhões de reais, eu tenho certeza que foi bem empregado? Foi, porque foi gasto para pagar a folha de pagamento, dentre outros, mas não foi empregado da forma que a gente tinha combinado com o prefeito. No início da pandemia, você postou falando sobre os leitos do hospital Nossa Senhora da Conceição. Tinha 22 respiradores, né? E para todo mundo ficar em casa. E daquele vídeo que você postou, esclarecendo diversas coisas sobre essa pandemia e a realidade de Pará de Minas, qual a atitude que nós, né, cidadãs, tinha que tomar. E eu pergunto para você, o que mudou de lá para cá? Né? A gente estava numa situação, e agora, que situação que a gente tem hoje? Se você fosse fazer um outro vídeo, qual o discurso, o que você falaria? A gente fica tranquilo porque, desde aquela época, não precisou usar um respirador em Pará de Minas ainda, devido à pandemia. Mas a prefeitura alugou 10 equipamentos que estão no antigo PA, que seria para ser uma entidade sentinela, porque essa unidade sentinela seria só para atender o Covid de Pará de Minas. Só que se ia se transferir esses respiradores para o hospital e acabar com a sentinela que é no antigo PA. Mas hoje continua esses 10 no antigo PA, nós continuamos com todos esses outros, e tem essa situação de mais 10 do novo CTI que está sendo reformado para ser construído no antigo CTI do hospital. Então nós vamos ficar com 30 leitos de CTI e mais esses respiradores que nós temos na UPA e nas unidades, principalmente SAMU, essas outras que a gente tem, vamos colocar itinerante. E uma pergunta que eu queria fazer para você, que é a abertura de covas no cemitério, né? Aquela contratação daquela empresa para abertura. O que você pensa em relação a isso? Rony, eu até fiz coincidentemente na segunda-feira, pode até parecer que nós combinamos, mas na segunda-feira eu fiz um requerimento perguntando ao prefeito
o porquê não de construir um novo cemitério, sendo que nós já sabemos que o terreno está comprado, pago, com licença ambiental pronta, e por que não começar essa obra? Aí hoje, até não é para assustar a população não, mas a gente faz uma licitação de urgência. Não foi licitação porque nós estamos nesse período não precisa de licitação. Faz essa contratação de 200 túmulos. Só que eles estão furando um túmulo por dia. Nós vamos gastar 200 dias para acabar a obra de furar túmulo no cemitério antigo, onde já não tem espaço mais. Não seria muito mais viável de começar essa construção do novo? Então, são coisas que não dá para entender. E eu fiz esse questionamento hoje também numa reunião, porque nós sempre tivemos os coveiros, que são profissionais efetivos da prefeitura, que sempre furaram essas covas. Hoje não, hoje nós temos uma empresa que está recebendo, se eu não me engano, 67 mil para estar furando esses 200 covas. E aí é só fazer a conta e ver o tanto que a prefeitura gastou para furar e o tanto que gasta na hora que a pessoa morre que você tem que pagar. Ou seja, é quase 300 vezes a mais, 300% a mais. Voltando ao que você postou e você assume ou não, repensei sobre, coletividade, pratique, exerça, valorize. Você postou isso, né, como mensagem. Essa coletividade, você defende ela hoje, essa postagem ainda? Sempre. Nós até falamos um pouquinho antes disso. A hora que eu falo que a Câmara Municipal tomou uma decisão em conjunto, ela é muito mais forte do que eu, vereador, tomar uma decisão sozinho. Então, se os entes conseguirem se unir para mostrar o que está ruim ou o que está bom, esquecendo o seu lado partidário, esquecendo você tem um partido atrás, porque eu não fui eleito pelo meu partido, eu fui eleito pelo povo, então eu tenho que agradar ou desagradar é o povo, não é o meu partido. Então, o que a gente espera é que essa coletividade ela se torne constante. Porque ela constante, as coisas vão fluir melhor, as coisas vão acontecer mais e principalmente sempre, porque é uma frase até que o Gustavo encerrou na live dele, toda unanimidade é burra. Mas essa coletividade ela não é unânime. Nós podemos ter algumas controvérsias dentro dessa coletividade, mas quando a gente resolve mais de uma pessoa junto, o grito é maior. Não adianta eu simplesmente bater uma panela para fazer uma manifestação. Se não tiver um coletivo para fazer, infelizmente nós não conseguimos. É o que eu falo da pressão, principalmente dos políticos maiores. Se não tiver uma pressão maior, uma pressão coletiva, a pressão individual, infelizmente, nós não chegamos em lugar nenhum. E agora a gente está encerrando, né? Quem gostou, coloca o coraçãozinho aí, gente. São postagens que ele postou e que ele ainda defende tudo que ele postou. E eu queria falar com você. Você é oposição hoje, não é isso? Eu sou independente. Como é que é isso? A gente tem oposição, independente e posição. O que seria esse independente aí? O meu independente é fazer o que o povo quer. É lutar pelo que o povo quer. Não pelo que o meu partido quer, não pelo que o meu prefeito quer, porque, como eu disse lá no começo, eu não sou vereador do prefeito. Sou vereador da população. Não dos meus 600 e alguma coisa de voto que eu tive, mas eu sou vereador de 93 mil habitantes. Desde que eu sou eleito, meus 643 votos, se eu não me engano, eles ficam para mim. Mas, a partir desse momento, eu sou vereador de 93 mil pessoas. Então, eu tenho que fazer o que 93 mil pessoas, o que vai impactar de alguma forma na vida de 93 mil pessoas. Então, nós temos que ter essa tranquilidade de poder resolver essa situação para que seja, como eu falo, independente. Porque se eu for ficar preso no meu prefeito ou no meu partido, eu vou votar o que o meu prefeito ou o que o meu partido quer. Como eu disse lá no começo, eu aprendi muito nesse mandato que a independência ela só tem a ganhar. Eu sou considerado o maior oposicionista do prefeito. Mas eu tenho certeza e falo de coração aberto. Eu sou o vereador que mais ajudou o prefeito, mesmo criticando. Porque, como eu falei lá no começo, às vezes as críticas, quando elas são construtivas, elas te elevam muito mais do que simplesmente o tapinha nas costas e falar assim, você é o melhor. Então, quando a gente critica alguma coisa, não é uma crítica política, é uma crítica construtiva, porque, como eu disse, nós estamos numa democracia e precisamos que
a população seja melhor recebida em qualquer lugar que ela for. E dicas que você dá hoje para a população em relação ao Covid, né? Você fez aquele vídeo tão esclarecedor. Que dica que você daria hoje? Você que é o representante do povo, você está meio que na linha de frente, né? Vamos falar assim como outros profissionais. Que dica que você daria para essas pessoas que estão assistindo a gente, que estão em casa, pessoas que estão dentro de casa e pessoas que não estão? Vê isso como bobeira, né? Nós temos que deixar claro, como nós falamos durante essa live toda, ainda não chegou completamente aqui, mas pode chegar. E nós temos que não flexibilizar o que nós estamos fazendo, manter a consciência do que nós temos. Eu sei que todo mundo está doido para ir num barzinho, todo mundo está doido para ir numa igreja, todo mundo está doido para desfrutar do que sempre desfrutou. Mas é o momento da gente repensar toda essa conduta que a gente fez. Nós temos que manter essa calma e manter essa tranquilidade, porque é uma situação que nós não sabemos aonde vai chegar. Uhum. Nós temos visto muita coisa na televisão, mas nós temos que trazer para o nosso lado. Enquanto não doer em um de nós, às vezes nós não vamos ter essa responsabilidade. O que a gente precisa ter nesse momento é responsabilidade, não só com a gente, mas com os outros. Falo por quê? Eu não estou na linha de frente, eu não estou na linha de frente como os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, funcionários em geral de qualquer ambiente de trabalho. Mas eu tenho mãe, eu tenho tias, que todas estão nessa faixa etária de risco e eu estou trabalhando. Então a gente tem que evitar esses contatos imediatos para que essa doença não propague e a gente consiga a famosa curva. Todo mundo fala dessa curva e que realmente essa curva seja achatada para que daqui uns dias a gente possa sentar e falar assim, passamos por essa tempestade e vamos seguir em frente. É o que eu falei, nós não sabemos o que vai acontecer hoje, o que nos espera para frente. Bem, Rony, gostaríamos de saber qual o posicionamento do nosso estimado vereador sobre a Guarda Municipal. Essa é uma outra novela, né, Rony? Uhum. Eu acho que essa vai até mais além do Olho Vivo, porque ela veio anterior. Tem uma informação, o prefeito... Nós temos 35 guardas municipais no nosso plano de cargos e carreiras. Só que o prefeito fez concurso para 22. Só que nada impede, e é obrigatório, que ele coloque os 35. Uhum. Porque hoje no nosso plano tem 35. Se tem 35, essa é a nossa necessidade. E isso que nós vamos brigar para acontecer. Porque se tem no plano, tem que ser cumprido. Em qualquer área da prefeitura. Tem no plano, é para ser cumprido. Então nós vamos lutar para que o prefeito coloque as 35 vagas. Essa semana parece que ele já notificou as 22 pessoas que passaram, mas pode ter certeza que a Câmara Municipal vai lutar para que esses 22 se tornem nos 35 que existe no plano de saneamento, no plano de cargos e carreiras. Marco, a gente está finalizando, mas eu queria te fazer uma outra pergunta, sobre famílias. Essas famílias que às vezes não têm o que comer em casa, né? Boa parte dessas pessoas devem estar na fila ali da Caixa Econômica Federal, sobre a questão de assistência para essas pessoas que às vezes não têm o que comer. Você tem alguma informação sobre o que a Prefeitura está fazendo? Hoje nós tivemos uma reunião com o prefeito hoje, ele falou que está fazendo um monitoramento disso tudo, que está juntando todas as instituições para que essas cestas básicas, vamos colocar assim, esse alimento possa chegar a maior número de quantidade de pessoas. Por quê? Se eu saio para um lado, o Rony sai para o outro, o prefeito sai para um lado, a instituição aqui sai para o outro, nós podemos, às vezes, dar 5 cestas a uma pessoa e uma outra pessoa ficar sem. Então, o que eles estão tentando fazer, que eu acho que até é certo, é centralizar tudo para que isso seja dividido da melhor forma possível e possa chegar a maior quantidade de pessoas possíveis. Por quê? Hoje não é só quem está na vulnerabilidade baixa que está precisando dessa cesta. Hoje nós podemos ter gente que tem uma aquisição boa, mas que está passando uma dificuldade e precisa dessa cesta. Então esse monitoramento a Secretaria de Assistência Social tem que fazer junto com várias outras instituições, Igreja Católica, Igreja Evangélica, confrarias, para que isso possa realmente chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque a Prefeitura já tem essa verba para isso. Nós temos que lembrar que a verba do QESE, do Fundeb, esse dinheiro vem para comprar essas merendas para que seja distribuído na escola, só que nós não estamos tendo aula. Então essa merenda pode ser distribuída entre os
alunos, pais de alunos, como quer que seja, e nós temos também a agricultura familiar. Essa agricultura familiar, em conversa com o diretor, até num grupo de WhatsApp com o diretor, o Zé Hermano, ele já falou que já entrou em contato com o pessoal da agricultura familiar, que eles vão conseguir fazer essa divisão individual, ao invés de mandar 100 quilos de tomate, eles vão conseguir fazer as porções individuais para que sejam distribuídas nessas famílias. Então a gente espera que a prefeitura possa acatar isso e possa fazer essa divisão da melhor maneira possível, olhando a igualdade social. Olha que interessante, né? Olha, não sei se seu pensamento é igual, mas todos os dias o pessoal da saúde, o Ministério, ele chega e dá todo esse feedback para a população, né? Acho que seria interessante também, por exemplo, são coisas que eu não sabia, né? E aí a gente consegue perceber que, por mais que há divergências, o vereador está trabalhando, o prefeito está trabalhando e pessoas estão trabalhando. Há divergências, sim, mas eles estão se encontrando e tentando chegar num ponto positivo que chegue até a população. E, às vezes, isso não é falado. Eu estou, assim, encantado com o que eu estou ouvindo aqui hoje, que vocês estão fazendo algo, né? Há divergências, mas está sendo feito algo. É porque hoje, Rony, infelizmente, virou moda falar que político não faz nada. E é como nós falamos anteriormente também. É o que fala na televisão, é o que mostra, mas a Câmara Municipal, como eu disse, uniu em várias situações, nós unimos pedindo intervenção do prefeito junto ao IPTU, tanto que hoje conseguiu, de alguma forma, amenizar a situação, porque vai ser cancelado os juros e multas, vai ser prorrogado o prazo para ser pago todo dia 29, sem juros e multa para quem não puder pagar nesse dia. A Câmara entrou com esse ofício segurando o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então, os vereadores trabalham individualmente e coletivamente. A gente trabalha todo dia para tentar o bem-estar da população. Muitos falam, tá em troco de voto. Realmente, o vereador trabalha, de 4 em 4 anos, ele precisa do voto de confiança. Mas enquanto está trabalhando, a gente não pode colocar o voto em primeiro lugar. A gente tem que colocar em primeiro lugar o cidadão que nos elegeu. Depois a gente pede o voto. Depois a gente vê se o nosso trabalho foi reconhecido ou não. A gente não precisa ficar martelando na cabeça do eleitor todo dia, porque o reconhecimento vai vir. Se o reconhecimento não veio, é porque você não fez um bom trabalho. Ou você não fez um bom trabalho, ou a população não entendeu o que é ser um vereador. Isso pode acontecer também. Então, o que a gente espera é isso, é a união de todos, porque não adianta simplesmente eu agora, como disse, sou oposição, mas não adianta ficar simplesmente falando que o prefeito está errado. O que eu tenho que dar para ele agora é o subsídio e a forma dele fazer. Se eu sei fazer, eu tenho que mostrar para ele e vice-versa. Nós temos que unir, porque a situação que nós estamos, principalmente falando, é de saúde pública. Saúde pública, nós não podemos brincar e não podemos politizar a saúde pública, como infelizmente está sendo politizada no Brasil. E as nossas duas últimas perguntas uma pergunta que eu não te fiz e você gostaria de ter respondido. Não, eu tenho que agradecer por essa oportunidade. Eu não tenho nada em mente para falar o que nós não falamos. Esse bate-papo foi bom para a gente deixar tudo esclarecido, tentar esclarecer de alguma forma para a população, e é só frisar isso. Qual que é a real função da Câmara, o que a Câmara tem que fazer, o que o seu vereador tem que fazer. Não estou fazendo propaganda política, mas eu quero deixar um recado a toda a população. Qualquer vereador que bater na sua porta esse ano e te prometer alguma coisa, não vote porque é mentira. O vereador não pode fazer nada para você individualmente. Nossa. E agora, para a gente terminar, uma pergunta que você dá um frio na barriga quando eu faço isso, mas eu me propus nessa live a fazer isso. Uma pergunta que você gostaria de fazer para mim. Mas se você não quiser fazer, não tem problema, não. Não, vamos fazer, e dependendo da sua resposta, eu quero uma réplica. Não vou fazer a mesma pergunta que o Gustavo. Não vou fazer a mesma pergunta que o Gustavo te fez, perguntando se você tem interesse em ser político, porque para mim você é uma das pessoas mais políticas da cidade. Não, obrigado. Mas você, com todo o seu conhecimento, com tudo que você já passou na sua vida, você se vê, não com cargo político, mas você se vê trabalhando dentro da prefeitura, sendo valorizado e conseguindo passar tudo que você aprendeu para várias outras pessoas, além do que você faz hoje? Nossa! Eu me vejo, às vezes, passando o que eu sei para outros professores.
né? Tendo um grupo de professores e eu passando isso para outros professores, porque eu tenho 20 anos de carreira, 20 anos dentro da escola, e eu ainda sou novidade. E isso, ao meu ver, é negativo. Eu entrar na sala de aula, o professor, às vezes, ele fica a semana inteira com o aluno, e quando eu chego, as crianças, oba, a aula do Rony, porque é aula de conhecimento, né? Técnicas de comunicação, de respeito, dele se conhecer, de se conhecer o outro. E a gente percebe que toda sala que tem teatro facilita para o professor. Ele consegue perceber que ele consegue dialogar melhor com o aluno consegue, atritos dentro de sala de aula não existe mais, o aluno já consegue perceber o ambiente que ele está, aquele ambiente é dele, ele tem que preservar, é cidadania que a gente trabalha, é comunicação que a gente trabalha. Então, eu queria muito que essas técnicas fossem passadas para outros professores. Então, a minha ideia seria essa, talvez, num outro momento, dentro da prefeitura, passar isso para outros professores, porque eu já sinto que eu estou aposentando assim dentro da educação, né? Já quis despedir algumas vezes, mas é mãe, é pai, é aluno que pede, e aí a gente sempre procrastina. Então, eu estou procrastinando e está fazendo 20 anos no projeto. A pergunta foi exatamente esperando essa resposta. Por quê? Porque o que Pará de Minas precisa hoje? Precisa de mais Rones. Para quê? Para ir nessas pessoas que têm essa vulnerabilidade social e mudar a vida delas como você muda com o seu trabalho. Então é isso que essa pergunta é o que eu acho que o próximo prefeito, quem quer que seja, tem que analisar. Por quê? Porque nós precisamos do Rony treinar vários outros Rones para que essa situação artística, social, cultural chegue a maior quantidade de pessoas, não só a quantidade de pessoas que o Rony leva, porque o Rony precisa levar outras pessoas para esses outros lugares, porque senão você não dá conta sozinho. Então, eu acho que você poderia muito bem ser uma cabeça pensante no meio de várias outras e ensinando e colocando elas nos lugares certos. Então, é isso que a gente precisa. Obrigado. E eu falo isso não só no teatro, eu falo na música, porque a música transformou o Padre Libério, o Recanto da Lagoa. É a realidade você vê o menino passando com o instrumento na mão, com a blusa do teatro. São pessoas que são extremamente educadas. Imagina um auditório com 700 pessoas e você não vê um pio, porque vão assistir uma orquestra de música, vão assistir uma peça de teatro, e aí as pessoas sempre falam mal do Kaique, falam mal do Dona Cotinha, mas ninguém fala que eles são exemplares. Quando chega alguém, é uma educação impressionante. E é só para quem está lá para ver o que essa arte consegue fazer com esses meninos. Então, assim, é incrível. Vamos falar de teatro, vamos falar de arte, não, que eu vou embora, viu? Que eu fico assim horas aqui, essa live, o Facebook vai bloquear a gente, o Instagram vai bloquear a gente. Eu queria muito te agradecer, né? Eu nunca tive assim, um contato tão direto com você. Acompanho suas entrevistas, estou te seguindo no Instagram e tinha curiosidade, sim, de chamar alguém que é super racional, super pé no chão, acompanhando as suas entrevistas, vir para cá para falar sobre a situação de Pará de Minas. Mas eu queria dar a oportunidade também, assim como eu, matar dois coelhos, né? Eu conhecer você um pouco e a população também conhecer. Porque as pessoas às vezes não conhecem esse cara que está lá nos representando. Então eu queria te agradecer, gratidão mesmo. Eu que agradeço, Rony, principalmente por mostrar esse outro lado. Porque muitos criticam o vereador, criticam o político, mas esquecem que esses políticos têm uma família. Sim. Eu tô batizado. Vocês podem falar mal de mim o que for, que eu não importo. Mas a gente tem família, a gente tem filhos, então só tome cuidado da forma que vão fazer esses questionários, porque a família da gente sofre. Mas como nós estamos na política, nós estamos ali para qualquer situação. Contra mim pode vir qualquer questionário, nunca vou fugir de uma entrevista e nunca vou fugir de um questionamento. Sempre estarei à disposição de qualquer pessoa que tiver algum questionamento para fazer do Marcão Vereador, pode ir na Câmara qualquer dia, estou lá todos os dias, que terei o maior prazer em responder e dialogar, porque o que falta no Brasil é esse diálogo e essa conversa dessa coletividade para a gente chegar em algum lugar. Mas agradeço novamente o espaço e nós estamos à disposição sempre. Sempre que a gente puder bater esse papo é muito bom. Muitíssimo obrigado. Eu vou terminar com uma frase sua,
que é coletividade. Pratique, exerça, valorize. A gente precisa muito disso. Muitíssimo obrigado, gente. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, conhecendo um pouco do Marcão, conhecendo um pouco da realidade de Pará de Minas, atualmente como está. Muitíssimo obrigado e até mais. Valeu.